Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos em mais um vídeo, um áudio, como lhe queiram chamar, para falar do tema orientação acerca do nosso desencarne, do desencarne de um familiar, de um amigo. Mas primeiro ler aqui esta pequena, neste livro: Deus está sempre ao nosso lado, não nos abandona, nem nos momentos de maior dificuldade. Precisamente nessas situações é que Ele se manifesta ainda com mais força, quando nos sentimos fracos, incapazes, limitados. Deus mostra a sua bondade e pode animar-nos, carregando-nos inclusivamente nos seus braços. Deus usa diversas formas para agir na nossa vida. Basta sentir a sua presença e saber ler os seus sinais. Todavia, essa leitura só é possível pela fé, a nossa fé. Então, vamos lá falar aqui neste tema, orientação acerca do desencarne, o nosso desencarne. Porque nós vivemos um período reencarnatório, não é? Aprendendo de forma mais direta a cultura da localidade onde reencarnamos. E dentro do nosso alcance é possível ir aprendendo a cultura de toda a humanidade. Na medida em que vamos aprendendo a cultura, vamos alcançando o livre-arbítrio de ir e vir, permanecer e ficar, criando inclusivamente condições de nos movimentarmos no espaço que é plasmático, permitindo-nos criar, recriar, inovar. Assim como espíritos encarnados, vamos vivendo até nos tornarmos adultos e sairmos da tutela dos pais. E desta forma continuamos em permanente aprendizado, na medida em que aprendemos a mudar o nosso comportamento, nos administramos, trazemos até nós as dimensões cognitivas, afetivas, psicomotoras e aquelas de conexão. Vivendo nós, vamos registando todos os eventos através da percepção. Vamos expressando e construindo afetividades nas relações com todos e inclusivamente com o meio. Vamos fazendo e vivendo movimentos através da psicomotricidade, vamos nos dando na ciência de uma proteção física e mental e espiritual através da conectividade. Nesse sentido da conectividade, é necessário que nos acautelarmos, pois atualmente, em funções do regime muitas vezes capitalista no mundo, particularmente no Ocidente, não é? A cada dia que passa estamos perdendo a capacidade de fazer essa proteção, muitas vezes iludidos pelos apelos do materialismo. Nesse contexto materialista, se não tivermos cautela, usaremos o cognitivo para conhecer cada vez mais, mas não saberemos aplicar este conhecimento muito adequadamente. Teremos um efetivo que nos leva a um distanciamento das pessoas, porque pura e simplesmente não conseguirmos compreendê-las para expressar o nosso amor por elas. Seremos uma psicomotricidade que não se movimenta adequadamente, porque utilizamos na maior parte das vezes, como se diz, automóveis, não cuidando do nosso corpo
para termos a chamada movimentação necessária ao equilíbrio psico-biofísico e a nossa conexão, que é a capacidade de nos protegermos e que, de certa forma, estaria ligada aos outros três: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Fica, na prática, desconectado. Tornamo-nos, então, desta forma, desprotegidos, mas por nós mesmos, não desprotegidos por Deus, porque Deus é unânime em nós. Ao nos desprotegermos, produzimos padrões energéticos vibratórios cujas frequências não se sintonizam com as dos nossos semelhantes que fazem parte da nossa rede de sustentação, ou, pura e simplesmente, não conseguimos descodificar adequadamente as orientações protetoras que chegam a cada um de nós através de todas as vias possíveis. Na medida em que nos desprotegemos, não nos ligarmos adequadamente às frentes civilizadoras que deveríamos integrar ao envelhecermos, nós temos que permanentemente aperfeiçoar a nossa capacitação, a nossa interação, porque tudo o que aprendemos temos que atrelar ao afetivo e ao psicomotor e assim melhorar as relações humanas a nível mental e as linhas de ação, enfim, nos encaminharmos para exercer as funções que deveríamos fazer. Com certeza, torna-se necessário que, ao olharmos para o nosso corpo físico, o corpo físico de outra pessoa que desencarnou, por exemplo, entendamos que todos nós estamos na fila do desencarne, que cada dia que passa é um dia a menos para permanecermos materialmente na Terra. Então, desta forma, é necessário compreender que é muito importante o presente, compreender a necessidade de fazer o presente da melhor forma possível, tendo por lealdade o comprometimento e o amor ao próximo. Deus não é um homem velho de barbas longas, não. Deus é a força da natureza, Deus é a força dos rios, das águas, dos oceanos, dos pássaros voando, de todos os animais. Deus é também o homem com a sua beleza mental, moral, com o seu poder de pensamento, o seu campo mediúnico, as suas interações, as suas ações. Nós, físicos, precisamos compreender essa dignificação da pessoa, bem como compreender que nós não podemos permanecer no contexto da matéria indefinitivamente, porque o nosso corpo físico possui limitações. Cada indivíduo, além dos espíritos afins que compõem o grupo oculto, está ligado a cerca de 10.000 pessoas na Terra. Isto, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, isto não quer dizer que essas pessoas sejam nossos parentes atuais ou de outros estágios reencarnatórios. Não, eles têm algumas características parecidas com as nossas. Por exemplo, o timbre da voz, o formato do olho, uma característica de cor de pele, gosto por comidas semelhantes ao nosso, o perfil mediúnico semelhante ao nosso e por aí vai. E cada uma dessas 10.000 pessoas às quais somos ligados é ligada também
a outras, essa uma é ligada a outras 10.000. Assim, desta forma, compondo a humanidade. Nessa composição da humanidade, nós temos que entender que, ao desencarnar um indivíduo, já reencarnam outros, que suprirão aquela ausência, trazendo a inovação e fazendo a dinâmica do equilíbrio evolutivo. Lembremos sempre que Deus não erra. Cada um de nós tem uma capacidade e uma capacitação de atualizar a reprodução celular e, assim, preservar, diminuir ou aumentar o nosso capital de vida orgânico, porque cada um de nós tem um mistério, uma conjunção. A conjunção destes fatores determinará um tempo para ficarmos na Terra, que é aquele tempo que nós pedimos no planejamento reencarnatório. É preciso compreender que o desencarne é não nos lastimarmos por ele. Por isso é tão importante, mas tão importante, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é tão importante descobrirmos esse Deus imanamente, porque não é um rótulo religioso, não, é descobrir que temos um Criador. Não é possível imaginarmos que, por exemplo, o universo surgiu de uma grande explosão ao acaso e que desta explosão surgiram pura e simplesmente criaturas inteligentes, com capacidades cognitivas, afetivas, psicomotoras, conativas, desta forma diferenciadas, porque no dia em que, ao, por exemplo, estourar uma gráfica, ao quebrar toda a gráfica, nós chegarmos lá e estiver lá montado um dicionário, aí talvez nós poderíamos dizer que a criação é espontânea, mas isso, como todos nós sabemos, nunca aconteceu e acreditamos que não virá a acontecer. Acreditamos sim que há uma inteligência que coordena o cosmo, coordena, portanto, a Terra, os planetas, as dimensões, os mundos, e nos coordena a nós, a todos quantos aqueles indivíduos a quem nós somos muito, muito afeiçoados, que deixaram a Terra. Então, meus amigos, minhas amigas, devemos ter uma paciência e compreendendo um pouco do desencarne, assim como o reencarne, não é? Como fundamentos da justiça do Criador. Emitir pensamentos positivos, procurando lembrar daquele que partiu, pois agora ele, que apenas se libertou da matéria, se libertou da prisão, se libertou da terra, continuará ouvindo a nossa mensagem, interagindo conosco dentro das nossas possibilidades vibratórias. Por um tempo, ele não poderá vir aqui porque está materialmente ausente da Terra e espiritualmente ainda não consegue adaptar-se à frequência da mesma, da Terra. Mas ele receberá a mensagem instantânea, diária, do momento. Se nós o amamos, devemos dizer mentalmente isto a esse espírito que partiu, a ele, a ela, orientá-la a ter paciência para esta nova adaptação. Também devemos mentalmente dizer a ele que queremos que ele esteja bem, assegurando-lhe que ele transpôs o pórtico da vida material para
a vida espiritual, que ele tenha inclusivamente compreensão, que se ajuste, que procure compreender as instruções dos instrutores superiores, dos espíritos superiores, para que ele possa fazer uma carreira frutífera pelo bem dele mesmo, para a sua evolução e para o bem de todos, os familiares, amigos. Claro que este é o momento para quê? É o momento para a prece. Lembrando que a prece não é repetir rezas decorativas, vamos lá. Prece é lembrar das coisas boas, positivas, ao desenvolvimento humano e planetário que fizermos juntos na convivência com essa pessoa, com esse espírito. É fazer, de certa e determinada forma, é fazer um segundo olhar sobre os acontecimentos vividos em comum, mesmo aqueles árduos e tristes pensamentos, em que às vezes fomos rudes, mas que nos serviram de base para a nossa transformação em pessoas melhores, fisicamente, espiritualmente. É lembrar de pessoas boas que transitaram ou transitam pela terra e dizer: meu Deus, muito obrigado. Prece é lembrar, faça com que ele melhore. A prece é um bálsamo, é um remédio para esse espírito, porque a prece é lembrar de pessoas que têm grande dificuldade em praticar o bem e dizer: meu Deus, faça com que ele melhore. Esta é a grande mensagem que nós poderemos mandar para pessoas que desencarnaram. Meus amigos, minhas amigas, dizer aqui que é significativo, é significativo que todos tenham a memória viva do desencarnado, porque ele, na realidade, ela, na realidade, continua vivo. Só que não o vejam, não o veem. Vós, nós, físicos, não o podemos ver como morto, por exemplo, no cemitério, porque o espírito não se encontra mais naquele local. No cemitério permanecem apenas os resíduos orgânicos e minerais, no que diz respeito àqueles despojos humanos recém-depositados no cemitério. Poderão alguns irmãos nossos, pela faculdade mediúnica, ver formas, muitas vezes, holográficas humanas, ver a imagem em 3 dimensões, com uma riqueza de detalhes de indivíduos que estiveram encarnados na Terra, mas que não passam única e exclusivamente de formas fluídicas, por falta de uma cultura, às vezes espírita, adequada, por não saber diferenciar a vidência propriamente dita da percepção de formas holográficas. Então, persiste ainda, muitas vezes, o equívoco de que se está vendo um espírito no cemitério e o após desencarne. É realmente um momento de construção mental, moral, espiritual do desencarnado, como também dos que permanecem encarnados, que devemos mentalizar sempre palavras ajustadoras de amor e fé, esperança e dignificadoras e tranquilizadoras para este novo caminho do desencarnado, o nosso familiar, o nosso amigo, e dos que permanecem também encarnados. Ao desencarnar, rompem-se
de certa forma, rompem-se os plexos, o cerebral, o solar e o funcional. E o espírito, juntamente com o seu perispírito, se desliga do corpo físico. Então, o desencarnado entra numa outra frequência, dimensão, uma dimensão diferente da frequência da matéria, e é transportado para um outro local. Chegando lá, com certeza, será bem recebido. Alguns milhares, não têm a noção que desencarnaram. Quando os espíritos superiores, instrutores, percebem que realmente eles não têm noção do desencarne, então montam imagens holográficas parecida com a família terrena de cada indivíduo. E eles ficam algum tempo imaginando que ainda estão encarnados. Em seguida começam a aparecer diante deles figuras muito diferenciadas. Aproximam-se enfermeiros que conversam com eles, perguntam como se sentem, se precisam de alguma coisa, de algum tratamento, alguma coisa que os melhore em condições espirituais. No desencarne, o nosso perispírito se desliga dos restos mortais, do corpo físico, da matéria. O que ainda permanece por um tempo são nada mais, nada menos, são os resíduos que representam uma energia, porque, como todos sabem, nós usamos o termo evolução para designar a emanação dos resíduos do nosso perispírito, que retornam ao perispírito do indivíduo durante as primeiras 72 horas após o desencarne. Durante este processo, o indivíduo, o espírito, poderá ter algumas sensações ligadas à memória corporal. Por isso, no caso de cremação, aconselhamos inclusivamente a guardar 72 horas aqui na Terra, que o indivíduo se alimente de proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas, e vamos o espírito processar mecanicamente. Quando desencarnar, não vai comer, com certeza, mecanicamente, não vai andar mecanicamente, não vai falar mecanicamente. Todas essas ações serão feitas no sentido da energias controladas pelo pensamento, e ele, espírito, vai aprendendo aos poucos que tem capacidades para fazer isso. Não se fala pela boca, nem se caminha usando as pernas, porque tudo é por força da sua frequência mental. Em suma, dependendo do grau de evolução de cada espírito, cada indivíduo fica cerca de 10 a 15 dias, em geral, imaginando que está encarnado, que está melhorando. Aqui, os espíritos responsáveis por ele colocam formas holográficas semelhantes aos parentes, amigos, pessoas significativas na vida dele, para que o espírito, desta forma, não se angustie demais, até que alguém vem e, na realidade, informa com tranquilidade e com uma didática especial que ele realmente desencarnou. Ora, nesse momento, ele pode-se, com certeza, desesperar um pouco e, em geral, quer saber como está a sua família física. É o momento em que os espíritos orientadores permitem que ele veja realmente os seus familiares, onde quer que eles estejam, e, por isso, é bom, muito bom, que os familiares estejam tranquilos, não estejam se lastimando ou sofrendo, para não angustiar o desencarnado.
o espírito que já partiu, vendo que está tudo bem, esse espírito se acalma. Em seguida mostram um aparelho semelhante a um televisor, não é? Eu estou fazendo aqui uma alegoria ligada à consciência de cada um, que é o tal livrinho que eu falo sempre, não é? Que possui alguns botões que ele pode pressionar. Ao pressionar o botão, o espírito, todos os espíritos irão rever a sua encarnação que se encerrou, que se vê reencarnando de novo junto à sua família, crescendo, sendo adulto, tendo inclusivamente a sua independência, tendo o seu livre-arbítrio. Ele se vê operando a sua caminhada aqui na Terra. Esse televisor, essa tela mental, é diferente daquela que nós assistimos aqui na Terra, não é, meus amigos, minhas amigas? Pois é, porque ela é em 3 dimensões, no qual ele verá cada instante da sua reencarnação até ao último minuto, segundo que ocorreu o seu desencarne. Os espíritos responsáveis irão, conjuntamente com ele, fazer uma avaliação de tudo o que ele fez, mostrando o que cada ato causou aos outros, positiva ou negativamente. Em função do seu livre-arbítrio, na continuidade, ele irá se adaptando ao novo estágio como desencarnado, percebendo cada vez mais a nova realidade. Não terá mais a dor física, poderá ter um pouco de dor moral, dependendo das suas condutas e das consequências das mesmas. Quando ele terá que justificar isso a si mesmo, porque depois disso ele poderá ficar num ambiente semelhante a um hospital para se recuperar, seguindo depois para um novo aprendizado, no qual ele vai ter que reaprender a andar, a se locomover, a se alimentar, a falar, porque não possui um sistema, só possui um sistema espiritual, e no sistema espiritual não se anda, não se locomove, não se alimenta e nem se fala mecanicamente, mas sim pela forma do pensamento. Então, a partir, devagar, ele vai evoluindo nestes novos mecanismos de ação, diferenciados como luzes, flores, música, por aí vai, dependendo, com certeza, da sua área de conhecimento. Terá acesso, o que lhe permita melhor entendimento e aproveitamento. Os recursos do espírito, eles são imensos, são variados. A seleção e escolha dependem do seu campo de ação. Pois é em torno do seu campo de ação e das suas necessidades que vão-lhe aparecer a distração, o entretenimento, a escolarização, a prestação de serviços. Assim, o espírito, ele vai compreendendo melhor as condições e situações, as coisas neste período. Com certeza, a mãe, o pai poderá visitá-lo, depois pessoas já desencarnadas, muito ligadas a ele, a ela, poderão visitá-lo para que ele veja que elas realmente continuam vivas, para conscientizar-se de que ele não morreu, e que ele apenas desencarnou. Quando o espírito compreende que não morreu, que já caminha, se move pelo pensamento
e se alimenta e fala pelo pensamento, os espíritos instrutores o encaminham para um lugar semelhante a uma cidade, ainda nesta forma, como um estagiário, não é? Ele ficará com outras pessoas, todas muito solicitadas para receber tratamento especial, permanecendo ali por um determinado tempo, até que irá para outro local, onde ele vai aprender outras coisas, condições, e vão-lhe perguntar o que ele gostaria de fazer, por exemplo, pois ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele pode desenvolver música com outras pessoas, vamos lá, ensinar alguma coisa, conversar com as pessoas, aprender a ouvi-las, tudo em conformidade com os seus talentos. Resumidamente, dentro da percepção e do entendimento espírita, assim é o desencarne. Não é dolorido como nós imaginamos. O desencarne, ele é necessário porque as precariedades da Terra estão no nosso corpo também. A Terra e as suas formas são muito, muito frágeis. Nós pegamos um pouco de argila e mesmo que a consolidemos num boneco, num desenho qualquer, basta forçar um pouquinho e ele se quebra, não é? Ora, vivendo intensamente e observando profundamente, percebemos que tudo o que é da Terra é passageiro, é tudo pó, e as formas aqui reproduzidas apenas transitam pela vida. O que não é pó, na realidade, é o espírito. O espírito que é o autor, é o ator, é o portador da cultura. O espírito é uma organização e uma estrutura presente e eterna. Quando agenciamos o nosso espiritual para que ele possa alcançar um pouco mais daquilo que representam outras dimensões de vida inteligente, nós finalmente percebemos que temos a capacidade de fazer equilíbrio e harmonia em qualquer situação. Então, meus amigos, minhas amigas, nada nos assustará, nada nos colocará em situações de desespero ou de desajuste, porque acima de tudo temos a lei divina, a lei de Deus, que é justa, é unânime e nos deu a condição da nossa evolução. É mais este caminho nesta vida física, terrena. Então, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade, graças a Deus e boa noite a todos.